perdido, sem saber o que fazer. O torcedor do Vasco está apostando todas as suas fichas na chegada do Vanderlei Luxemburgo. Ele é muito bom técnico, ele tem um histórico, ele tem também o histórico de afastar seus principais jogadores. Então, eu não consigo falar com propriedade do que aconteceu. Acho que a gente deveria abrir os canais Fox Sport, as pessoas falarem. Porque o Fábio tem uma notícia de que foi o Maxi Lopes que pediu a rescisão. Eu tenho a notícia de que foi o Vasco que propôs a rescisão amigável. Então, assim, mais uma vez a gente aqui sendo pautado, meu receio é de levar ao torcedor do Vasco uma informação que não seja a verdadeira. Agora, incoerência existe. Falta de comando também. Falta de comando é total, né? Porque o jogador não pode ser capitão, titular e capitão num jogo, no outro jogo ele está afastado. Então, esse é um problema, tem sido um problema crônico no Vasco, é a falta de comando, Edmundo, que está, consequentemente, atrapalhando o desempenho no campo. No início da tarde, o Vanderlei Luxemburgo gravou. Foi ontem esse vídeo. Gravou um vídeo dizendo que o Maxi ficaria trabalhando fisicamente e não estaria relacionado para a partida, que o Vasco colocaria nutricionista, preparador físico, fisioterapeuta, fisiologista à disposição dele, para ele se recuperar fisicamente, para entrar em condições físicas para servir o Vasco da Gama. Agora, tem um negócio, né, gente? Nós estamos que mês? Que mês que é? Final de maio. Final de maio, entrar em junho. Vai ter festa junina, balão, papum, foguetório. Já tô pronto. Pô, faz um pouquinho, né, gente? Não perdeu? Parece jogador feriadão, porta-mala cheio todo dia. Não dá, cara. Não dá. O cara profissional, igual o Max, o cara que tem uma história no futebol, não pode jogar com o baú na carcaça, gente. Não pode jogar com um saco de cimento nas costas. Com todo respeito. Maxi Lopes merece respeito, mas não pode jogar. Ele não dá. Mas Oswaldo... Olha como ele tá magrinho ali do ano passado, olha lá. Olha o shape dele, sem barriga, ó. Ali, ó. Não. Ele tava mais pesado. O que eu escutei é que ele estava mais pesado ano passado. Agora, eu joguei, já fazem 10 anos que eu parei, muita coisa mudou. Mas a gente pesava... Todo dia. Antes do treino e pós o treino. Tinha lá o Silveira, acho que o Silveira ainda tá no Vasco. Ficava lá anotando, só anotava o peso e apitava treino. E o Silveira foi um zagueiro do Vasco, jogou com o Orlando, com o Abel. Foi uma das figuras mais queridas do Vasco da Gama. Desculpa, não sei se ele tá lá ainda. Mas anotava o peso. Cara, eu tô com você. 5 meses para perceber que o cara precisa perder o peso, essa decisão de melhorar a parte física tem que ser lá atrás. Só que é o seguinte, o futebol tem muito disso. Escudo, eu falo muito aqui. Até a chegada do Vanderlei, o escudo era Max, Castan e Bruno César. Hoje, o escudo é o Vanderlei. Então o Max Lopes pode ser descartado. O problema vira maior. É só uma opinião, porque eu tramitei nesse meio do futebol a minha vida inteira. Ou jogando ou falando as besteiras que eu falo aqui. Mas eu estou falando com propriedade. Muitos dirigentes se escondem atrás de figuras importantes. Olha, eu trouxe o centroavante aí. Se ele tá gordo, não é problema meu. Agora eu trouxe o centroavante, agora eu trouxe o técnico. Se ele não tá ganhando, não é problema meu. Jogar pra galera? Jogar pra galera e não demonstrar sua incompetência. Posso exemplificar o que você está falando? Ano passado, quando o Max chegou com esse shape, como disse o Pascoal, e estava mais pesado, sim, e foi importante pro Vasco ficar na primeira divisão, quando ele foi contratado, a ele foi prometido que, se nesse primeiro semestre, seu no Vasco, que era o segundo, né, que foi o segundo do ano passado, você nos apresentar um resultado no final do ano, na virada do ano, de 18 para 19, nós vamos rever o seu contrato, que era de 1 ano e meio, vai até o final desse ano. Lembrem que em determinado momento ele levou um pisão contra o Grêmio, ele levou pontos no pé, lembra? Ele não pôde jogar 2, 3 partidas, inclusive uma contra o Corinthians, na Arena. Onde estava o Max? Com o presidente na Arena. O presidente andava sempre com o Max. Era o escudo do presidente, como lembrou aqui o Edmundo. O Max virou ídolo. Exatamente. Acreditou a chegada do Max. E foi importante no ano passado. Fez 7 gols. Importantíssimo. E aí teve a virada. Aí onde eu quero chegar gols. pra gente poder entender. Houve a virada do ano.
E eu trouxe essa notícia aqui ao longo desse primeiro semestre no Fox Sports. Eu tinha informação e o Vasco divulgava que estava negociando, já vamos renovar o contrato do Maxi. Quando eu fui procurado por uma pessoa que disse, é mentira, e a outra confirmou. A outra foi o empresário dele, o Daniele Piraino, que é um agente italiano, que representa o Maxi. Quem trouxe o Maxi para o Vasco foi um empresário brasileiro, o Matheus Braga, que fez a operação junto ao Vasco. Mas o empresário que representa, que estava junto na operação, é o Daniele, que é o italiano. E ele disse, é mentira. Eu falei, posso afirmar? Pode. Eu falei, mas está todo mundo noticiando que ele está para já negociar o novo contrato. Eu falei, é mentira. E aí eu perguntei a uma pessoa, que eu vou reservar, não revelar quem é, e disse o seguinte, a proposta que o Vasco fez, o Max considerou uma piada. Eu falei, mas como assim? Porque foi proposto ao Max que seria reajustado o salário dele. E aí começou a incomodar. E aí comecei a perceber com pessoas próximas a ele que ele estava insatisfeito com o comportamento e se sentindo usado. No ano passado eu servi. Agora que está tudo bem, salvou, eu não servo mais. Mas eu estava gordo do ano passado e não mudei para esse ano. É a mesma coisa. Aí ele começou a se sentir escanteado. Por 3 vezes, essa é a terceira vez em que ele é retirado de um jogo para poder treinar. Surpreendeu a comissão técnica do Vasco atual, porque a conversa ao longo da semana foi boa. Ele teria aceito de forma legal. O Vasco foi para Fortaleza e ele ficou para fazer um treinamento especial durante a semana para voltar no próximo jogo. A comissão técnica foi pega de surpresa. Ele, Max, é a informação que eu tenho, pediu a rescisão e não quer mais continuar porque está sentindo desrespeitado e que o Vasco não quer mais. Desculpa.